Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos do podcast 360MD em mais um episódio muito especial. Gente, eu estou com uma pessoa aqui encantadora, uma mulher especial que está comigo sentada nesta mesa. Tem muita coisa, tem um papo muito importante para a gente colocar aqui para que vocês possam acompanhar a gente. Eu só posso falar o nome dela logo após a nossa vinheta. Fica aí e a gente volta já já. Bom, pessoal, como eu falei, logo após a vinheta, eu disse que ia apresentar essa pessoa especial que está aqui comigo e, poxa, a gente já vinha se conversando há algum tempo para ela marcar a presença dela aqui no nosso podcast, mas devido às agendas, os compromissos, só agora então, com muito carinho, a gente tem uma honra imensa por ela ter dito que viria passar com a gente um pouquinho do tempo dela, porque eu sei que ela é uma pessoa muito atarefada, muito bem requisitada. Ela está aqui conosco. Eu vou apresentar a Nicole Bock, psicóloga. Ela vai falar um pouquinho sobre ela, fazer sua apresentação. É com você, a bola está contigo, Nicole. Marcos, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar maravilha. Aqui, muito feliz, né, de poder contar um pouquinho sobre mim. Talvez muitas coisas, né, que as pessoas não veem, né, e não conhecem também. E é um prazer gigante. Eu só tenho a agradecer você, ao estúdio, pela oportunidade. É um prazer gigante mesmo. Que maravilha. Gente, e a gente sempre pontua aqui, não deixa de pontuar que o podcast 360MD ele tem essa finalidade. É dar o espaço para os profissionais, as pessoas que se destacam nas suas profissões, né? Porque a gente sabe que hoje é muito importante poder contribuir, levar conhecimento para as pessoas, para você que está aí do outro lado, que é a nossa audiência, que já acompanha o nosso podcast. Aproveita que o assunto hoje, nós vamos ter uma abordagem muito bacana e ela vai falar um pouco sobre a trajetória dela agora com a gente. E é isso, acompanha, curte, compartilha, divide esse tempo, esse conhecimento com as pessoas, porque eu acho que você, no universo que nós vivemos hoje, com tanta informação, a velocidade da informação, o que nós primamos muito aqui é poder levar a informação de qualidade. E a gente convida pessoas desse quilate, né? Para que elas possam contribuir com um pouquinho do tempo dela, que é valiosíssimo e eu sei que vai deixar uma marca grande aqui dentro do nosso podcast. E olha, como é que tu começou? Como é que tu trouxe contigo dentro do teu querer, assim, a vontade, sabe? A gente sabe que todo jovem tem um desejo de ter uma profissão, sonho, né? Ah, eu quero ser um psicólogo, médico, advogado, enfim. Como foi que isso despertou em você para seguir a área que você segue hoje? Vamos lá, então, né? Começar. Primeiro, assim, né, eu acho que é importante falar que na minha família, né, minha família não tinha muitas condições financeiras, né, mas a questão do estudo sempre foi primordial, assim, né, meus pais sempre nos incentivaram, a mim e ao meu irmão, né, a questão do estudo, né, e isso era muito cobrado lá em casa, então seguir uma faculdade era como se fosse o único caminho, né. E aí, lá na minha cidade, é uma cidade pequena lá do sul, né? Santiago, o nome da cidade. Pequena, mas relativamente desenvolvida, né? Então, tinha lá já a universidade, né? E eu sempre achei, né, que o meu caminho, ainda não sabia exatamente qual caminho era, mas eu sempre pendi para o lado de humanas, da saúde, né? Exatas eu sabia que não queria seguir, né? E lá tinha a opção do curso de psicologia. Eu disse, opa, eu acho que pode ser um caminho possível, né? Perfeito. Nem sabia o que era, né, um psicólogo, nem nada, mas sabia que eu acho que poderia ser alguma coisa interessante. E aí comecei, né, o curso, me encontrei, me dediquei, e desde já, né, assim, amando tudo aquilo, né, que estava descobrindo ali na área da psicologia, de entender o ser humano, né, então isso tudo para mim sempre foi muito fascinante. E é até hoje, né, depois de 17 anos, né, na psicologia. Você já está há 17 anos na psicologia? Desde que eu entrei na faculdade, né? Eu entrei na faculdade em 2005, né? Me formei em 2010, né? Então já tenho 14 anos, né, de formada. Exercendo a profissão. Exercendo a profissão e 17, né, na psicologia. Olha, é tão interessante, né, que a gente fala aqui e a gente abordou diversas mulheres nesse podcast, né? E o podcast 360MD
o papel dele foi justamente poder também dar visibilidade a mulheres. A gente sabe que a mulher trabalha, desempenha um papel de mãe. Eu não digo nem mais que a mulher tem dupla jornada. Ela tem um negócio assim, absurdo. A mulher tem um HD, uma força fora do normal. E aí o que a gente sempre diz, que em determinadas situações a gente percebe que dar o exemplo, levar, distribuir de alguma forma o conhecimento, porque a gente sempre pontua aqui que o conhecimento sem sabedoria de pouco vale. E se você também não contribuir, dividir com alguém um pouco daquilo que você sabe, também eu acredito que não tem lá muita importância. Isso só passa para mim a ter um determinado valor quando você desempenha um papel na sociedade onde você pode contribuir doando um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, enfim. E eu acredito muito nisso. E hoje, dentro desse nosso trabalho, dentro do nosso podcast, é levar realmente um conteúdo de valor, porque a gente sabe que existe a exposição em mídia hoje, a velocidade da exposição ela é muito grande, né? Mas a gente sabe que tem conteúdo aí de todo tipo, toda a natureza, conteúdo bom, conteúdo ruim, mas a gente prima por trazer informação de qualidade. E aí, a minha pergunta, que ela é algo assim muito interessante, como foi que a Nicole veio parar em Russas depois de fazer sua faculdade lá no Rio Grande do Sul? Como é que foi que você se encontrou vindo assim para Russas? Muita gente me pergunta isso, né? Muita gente. Acho que eu vou estar matando a curiosidade de muita gente, né? Mas é uma história muito interessante, assim, que eu sinto muito orgulho, né, em contar. Perfeito. Então, eu me formei com 21 anos, né, e logo fiz 22. Eu trabalhava durante a faculdade, né, eu fiz a faculdade e sempre trabalhei também, né. Eu trabalhava num paga fácil, né, como se fosse uma lotérica, né, um correspondente bancário. E aí, quando eu me formei, eu decidi que eu queria agora procurar, então, né, um emprego na minha área. Poxa, afinal de contas, eu investi 5 anos, né, nisso. E aí eu saí do Paga Fácil. Como eu disse, né, Santiago é uma cidade pequena e já tinha outros profissionais, né, lá atuando, né, nos lugares. E aí, ficou difícil de arrumar o emprego, né, então me formei em janeiro, fiquei um tempo procurando, não encontrava. E aí eu tinha 3 colegas psicólogos de lá também, lá da minha cidade, que estavam aqui pelo Nordeste já. Olha Já só. tinham feito essa trajetória, né, de vir para cá. Por quê, né? Porque aqui no Nordeste, as questões de projeto de governo, né, como CAPES, como NAP, NASF, né, CRAS, CREAS, todos esses projetos ainda eram muito incipientes aqui no Nordeste. Perfeito. Lá na gente já estava mais consolidado, né? E aí faltavam profissionais aqui, né, na área, na região. Existia uma carência de bons profissionais na época. E nem só de bons, Marcos, de qualquer tipo, De qualquer né? tipo, que Porque pudesse preencher aquele quadro ali. Exatamente, porque você vê, ó, eu cheguei aqui em 2010, né? Eu acredito que em 2010, faculdade de psicologia aqui no Ceará só existia em Fortaleza e em Quixadá. Só nesses 2 lugares. Então, de fato, para todo o estado não tinha profissional que pudesse, né, preencher essas vagas. E aí as cidades traziam o pessoal de fora, né? Perfeito. Tanto na psicologia quanto no serviço social. Nicole, quando você teve essa oportunidade de vir para o estado do Ceará, nós sabemos que existe aí uma mudança cultural, adaptação. Você também, acredito que você não conhecia as pessoas aqui ainda, só esses seus 3 colegas que estavam aqui já fazendo alguma atividade profissional. Aí como é que foi para Nicole mudar de um estado para o outro e absorver tanta coisa para poder estar exercendo a sua função? Não foi difícil, né? Se eu disser que foi difícil, eu vou estar mentindo, Sim. né? Porque eu acho que é outra época, né? A gente jovem, eu era jovem, né? Tinha 22 anos, né? Não conhecia de fato ninguém aqui. Nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído, né, da cidade, do estado. Então foi a primeira vez, assim, de tudo, né? Vim me aventurar, né? Na verdade.
com um tanto de receio, né, dos meus pais, mas resolveram me dar, né, essa oportunidade. Imagino. Lá tu é filha única e tem mais um irmão. São só dois, é um Nós casal. dois, isso, meu irmão mais velho, né, eu a mais nova, Aham. né, mas sempre fui muito, né, aventureira, assim, né. Sim, assim, de se desbravar, ir pro mundo e querer. Isso. É coisa de quem gosta de empreender e descobrir as coisas fora da bolha, né? Com certeza. Mas eu acho que naquela época eu tinha um pouco mais de coragem, Aham. né? Na juventude eu acho que traz, né, Aham. essa coragem na Sim, gente. sim, sim. E aí eu cheguei aqui, né, para poder trabalhar, então já estava com o emprego certo aqui na prefeitura, Ah, né? Eu acabei escolhendo a cidade de Russas, né, pesquisando em internet, né, que nem era tão, né, tão conhecida, né, naquela época, e tão isso. acessível, né? É. E aí eu escolhi Russas, né? Porque é uma cidade que fica perto de praia, né? A gente lá do sul adora praia, não tem muito acesso. Sim, imagina. Perto de praia, perto da capital, perto de Mossoró, né? Cidade grande de sopa, é pra lá que eu vou, né? Pronto. Boa escolha. Boa escolha. Aí acabei vindo pra cá, e aí na casa onde eu ficaria já moravam outras pessoas, né? Profissionais também, outros psicólogos, assistentes sociais, enfim, que também trabalhavam aqui no município. Então era uma grande festa, né? A gente dizia aqui que era a casa das 7 mulheres, né? Ah, que E a legal. gente era jovem, né? Então era tudo diversão, né? Tudo descobertas, enfim, e foi maravilhoso, assim, minha Que adaptação ótimo, com as que ótimo. meninas, com a cidade, com o trabalho. Pra mim, eu tava encantada, né, com tudo. Era a minha oportunidade de trabalhar, de conhecer gente nova, né, de conhecer outras coisas, outra cultura. Então, pra mim, eu estava encantada com tudo, né? Que legal. E a gente eu tinha pontuado até um tempo agora, em relação às coisas que o jovem, a gente quando tá na flor da idade, que tá lá buscando alguma coisa para poder desbravar o mundo, a gente acredita, a gente estava falando em off aqui, em relação aos jovens, que ainda tem muito jovem que tem dificuldade de identificar, às vezes está fazendo uma faculdade, não é a que ele queria, às vezes nem ele queria fazer aquela faculdade, está ali, mas enfim, a gente sabe que num passado não muito distante, os pais tinham aquela predileção de dizer, olha, você vai ser advogado, você vai fazer medicina, vai fazer psicologia. Enfim, você tinha que ter aquela formação para você estar ali, né, dando ali um retorno para a tua família. E a gente vê que ainda no mercado atual tem muita gente ainda com dúvida daquilo que vai exercer, né? Mas na tua cabeça, eu acho que foi algo muito interessante, né? Que você desbravando o mundo, terminando uma faculdade, buscando um emprego. Gente, não é fácil. A gente está falando aqui de uma maneira bem suave, né? Mas eu acredito que você conseguiu superar esse processo, todas as dificuldades, você conseguiu com maestria chegar a desenvolver algo que ela desenvolve. Ela é muito conhecida na cidade, é uma profissional muito bem requisitada, enfim. Mas você trouxe aí uma bagagem, Nicole, né? E aí a gente vai aproveitar e vai sugar um pouquinho dessa tua bagagem, porque a gente sabe que a gente passou por um período, e a gente continua ainda atravessando, e a gente sabe que a gente tinha um modo e um padrão de vida, não é? Tava ali todo mundo suave na nave, e a gente, de repente, de uma hora para outra, acontece algo que abalou o mundo, que é a pandemia. Nós sofremos uma pressão muito forte, e aí o pós-pandemia, e a gente sabe que é algo que trabalho, família, você tá no seu home office, você, enfim, mexeu com os relacionamentos, mexeu com a cabeça de forma em geral, né? Ou, assim, acredito que tem muita gente que, além da doença, da enfermidade, veio com uma sequela, porque eu vejo que a parte psicológica afetou muito, e nada mais justo diante de uma psicóloga, de uma profissional, do gabarito da Nicole, para a gente começar a entrar nesse universo. E a gente vai falar mais daqui a pouquinho, no próximo tema, de algo que ela está desenvolvendo aqui, e vocês vão ficar sabendo. Mas vamos lá. Nicole, na tua visão hoje como uma profissional, né, como é que você vê a imensa massa com problemas de depressão, ansiedade, outras doenças que não se sabiam nem o nome, que veio à tona, tanta informação, como você percebe isso dentro da tua área,
E dessa tua transição de chegar no município, trabalhar, você também trabalhou na prefeitura, né? Sim, muito tempo. E hoje você tem um seu espaço. Como foi isso e como é que você viu e vê toda essa condição que a gente encontra hoje? Ótimo, ótima pergunta, né? Eu acho que é muito importante a gente falar Sim, sobre sim, sim. isso, né? Eu vejo que a gente hoje, Marcos, a gente tem algumas doenças da modernidade, Perfeito. né? Então, são doenças e são transtornos que a gente não tinha antigamente, ou não tinha tanto, né? O quanto a gente se vê hoje, assim, né? E existe um fator que eu acho muito importante. Eu acho que a pandemia veio e veio reforçar isso, Sim. né? Mas eu acho que antes disso a gente viveu, né, uma era de tecnologia, Sim, de aceleramento de informação, verdade. né? E eu acho que tudo isso trouxe muitas coisas pra gente enquanto ser humano. Porque você pensa assim comigo, ó. Imagine que, né, quando a gente não tinha o acesso à internet, né, que hoje a gente tem na palma da nossa mão, né, tudo era Verdade. mais demorado, Sim, tinha um né? tempo, tinha um delay, né? Exatamente. Pra gente saber da vida do tio que morava longe, demorava mais de semana, né? Pra se ter um Perfeito. telefone, né, pra Acesso a ligar, uma linha você telefônica, tinha que ir num lugar, pagar caro, velho né? orelhão, ou um posto Sim, telefônico, né? E aí, se a gente voltar mais, né, era a carta. cartinha. Então, a gente não sabia da vida das pessoas, Verdade. né? A gente tinha um tempo livre, porque não tinha muito o que fazer, né? Sentava na calçada, iam os mais velhos, né? Contavam Tinha um histórias, né? bate-papo, né, com a vizinhança ali e tal. Isso, né? Perfeito. Quando a tecnologia veio, né? A internet veio, tudo ficou muito rápido, né? Muito acelerado. A gente não tem mais esse tempo de sobra, né? Porque é tudo muito ligeiro, né? Verdade. Nada é novo, né? Antigamente, se acontecia alguma coisa no bairro, a pessoa ficava ali 1 mês, 2 meses, 1 ano lembrando daquilo, né? Hoje demora algumas horas. Porque daqui a pouco já tem outro caso mais interessante, daqui a pouco outro e outro, né? Então, assim, com a tecnologia, tudo se acelerou, inclusive a gente. Isso. Né? A gente também se sentiu mais acelerado para poder entrar nesse ritmo tecnológico de que tudo é muito. Tudo se acaba muito rápido. Isso, né? verdade. Tem até um autor, né, chamado Zygmunt Bauman, né, que ele tem um termo e ele usa assim, modernidade líquida, né, que tudo é muito líquido, tudo se desfaz muito rápido. Verdade. Né? E a gente vê hoje que tudo se desfaz muito rápido, Verdade. né, até os objetos. Sim, né? sim. Tudo é feito para não durar. Até pra as acabar relações, rápido. né? A gente vê relações que começam muito rápido, terminam muito rápido, né? É muito fácil, a gente pega aqui um celular, bloqueia, deu, não fala mais. Cancelamento, né? Então, tudo é muito rápido, muito acelerado. De fato. Né? Voz ali, áudio, né? Do WhatsApp. Imagem, a gente sabe vídeo. da vida dos nossos ídolos, né? Como assim? A gente tá dentro da casa não tinha acesso antigamente, né? A nada, né? E isso, junto com isso, trouxe uma angústia muito grande, Marcos. Verdade. Né? As pessoas ficam angustiadas por terem a sensação de não estarem acompanhando, né, tudo que está acontecendo, né? De fato. Como assim? O fulano tem essa vida e eu não tenho. O fulano viaja, eu não viajo. O fulano tem filho, o filho é assim, o meu não é. Tem carro, né? Casa, enfim. Porque a gente tem acesso, né, a tudo isso verdade. hoje em dia. E aí vem essa questão da angústia de eu estar sempre atrasado, né? Eu estou atrasado, eu não consigo, eu preciso fazer alguma coisa para conseguir. E aí vem também as redes sociais, principalmente, e nos colocam uma máxima que é assim, você consegue. Trabalhe duro, você consegue. Fique sem dormir, você consegue. Verdade. Né? Male, se alimente bem, cuide do corpo, seja uma boa dona de casa, uma ótima mãe, boa profissional. E aí a gente vê que parece que todas as pessoas conseguem e a gente não. Como se fosse um padrão, né?
né? E aí a coisa pesa para quem não consegue entrar nesse Muito, ritmo. muito. E aí você trouxe muito bem, né, a questão da pandemia, e a pandemia trouxe esse plus, né? O que que aconteceu na pandemia? A gente precisou ficar em casa, né? É. Quem é que ficava em casa? Ninguém. Todo Ninguém mundo ficava em na casa. rua, trabalhando, E aí, de uma hora para outra, você não pode sair de casa, confinamento. né? Vai se virar você e os teus medos, tuas angústias, vai ter que encarar o teu marido 24 horas por dia, vai ter que encarar teu filho 24 horas por dia, os problemas da Nossa, casa, você mesmo, né? Percebe como essa questão do ficar em casa também impactou? sim. E a gente não podia resolver nada, né, na rua, era tudo da internet, né? Entre Internet, quatro internet, paredes ali, você internet, não podia nem pôr o pé pra fora. né? E então isso veio para reforçar tudo isso que a gente já vinha, né, numa crescente Sim. vivendo, veio a pandemia e reforçou isso, É. né? E E aí virou toda essa bagunça que a gente tem hoje, né? É algo assim para aproveitar o gancho. A gente trabalha no universo digital e houve uma transformação, né? Eu tô desde 2011 na área, vim acompanhando, como antigamente todo mundo tinha lá a sua desconfiança, seu pé atrás com internet, não é? Com tudo que estava acontecendo de modernidade, mas quando a pandemia chegou, o que nós iríamos viver em 20 anos aconteceu em 2. Praticamente, literalmente em 2. Aí tu imagina o excesso, a hiperexposição, né? E hoje a gente vê as redes sociais, aí tinha um velho Orkut, aí entrou o Instagram, vem o Facebook, enfim, as outras redes sociais, e o padrão elevou-se assim, muito alto, porque existe algo nas redes sociais que é praticamente um mundo faz de conta. Poucas pessoas têm uma família, eu acho que a maioria talvez não tenha, mas uma minoria quer passar ali uma família margarina. Aquela família 100% perfeita, tudo perfeito, maquiagem perfeita, corpo perfeito. Isso que você acabou de colocar aqui é algo que tu imagina uma menina de 14, 17 anos que não tem um padrão financeiro, que não tem uma condição financeira de ter um iPhone, de poder ir a uma academia. Como é que isso fica na cabeça de um jovem que consome aquilo ali o dia inteiro, né? Aí a gente vê a qualidade do que se coloca num TikTok, enfim. Aí tu imagina a confusão, você vinha com um padrão educacional da tua geração de família, né? A gente falando em carta, pessoal, gente, eu só vou pontuar aqui. E quando a gente morava no Rio de Janeiro, eu sou nascido em Fortaleza, mas moramos no Rio de Janeiro. Era 15 dias para uma carta chegar do Rio a Fortaleza, né? E era difícil de você saber as coisas. Sim. E hoje você, num piscar de olhos, você sabe de tudo que está acontecendo no mundo. E se você não souber administrar esse volume de informação, que eu acredito que é o que está acontecendo com a maioria, tá absorvendo, feito uma esponja. E aí, como é que fica a cabeça de quem tá dentro desse universo, crianças expostas a uma série de situações, até perigosas, atenção papais e mamães, porque realmente é algo assim assustador, a gente pode até abordar isso, mas enfim. Aí, do teu ponto de vista profissional, psicóloga, como é que você percebeu, porque eu acredito que houve um aumento gigantesco de pessoas com problemas psicológicos. Como é que tu viu essa escala de X para Y assustador? Porque eu não sou da área, mas a gente acompanha muito o que se vê em noticiário. Mas como foi para você ver uma cidade pequena como Rússia? A gente tem aí 75 mil a 80 mil habitantes, mas eu acredito que existem pessoas com problemas de ansiedade muito fortes, jovens, enfim, pessoas adolescentes, pessoas de meia idade, enfim. Para você, como é que foi que você acompanhou isso? Foi um choque bem grande, assim, né? Eu acho que essa visibilidade se deu mais na pandemia, Uhum. né? E assim, né? Eu acho que a gente precisa ser justo, né? E Sim, falar sim. também que a pandemia, com a questão do maior uso, né, de rede social
e de internet também acabou dando mais visibilidade, né? Principalmente para as questões da psicologia, né? Então a gente percebe que também depois disso tem mais aceitação. Né? A aceitação da pessoa dizer assim, olha, eu tô indo no psicólogo, né? Olha, eu procurei ajuda, né? Então, assim, tem a parte boa também, Deu né? aquela desmistificada, né? Porque tinha aquele preconceito. É uma coisa que a gente vai... Desculpa te interromper, já te interrompendo. Mas existia aquela coisa que, olha, eu só vou... Não vou procurar psicólogo. Eu já ouvi alguns comentários dessa natureza. Eu não vou a psicóloga. Psicóloga é coisa de gente maluca. É pra doido. E existia essa coisa assim, meio que, né? Bem... Vamos lá, ó. Psicólogo aqui, eu do outro lado da... E aí, com o advento da divulgação... Né, você quebra um paradigma, você quebra um preconceito, né, e eu acho que o papel do profissional é muito importante, o bom profissional que está na rede social, levando essa informação leve, como quem acompanha a Nicole nas redes sociais sabe que ela tem uma abordagem muito sutil, muito leve, e até prazerosa de você ver, você consegue entender a linguagem que ela usa, né, e aí você percebendo isso, como foi que você começou a processar isso no teu consultório? Ela é dona da Equilibra Russas, né? Um consultório aqui na cidade. Como foi que você conseguiu lidar com teus pacientes, os teus futuros pacientes? Eu acredito que deve ter tido aí uma crescente. E aí, como é que foi esse processo? Então, muitas pessoas, né, começaram a procurar o atendimento, ainda sem saber muito o que era, né, para que servia. Mas assim, que bom que, né, quebrou, né, essa barreira e algumas pessoas começaram a procurar mesmo. E então a gente iniciava, né, a questão do acompanhamento psicológico e aos poucos eu também fui sentindo a necessidade de participar mais das redes sociais. Porque as pessoas estavam, né, acessando mais as redes sociais e eu sentia essa necessidade de também estar lá, né? Além de divulgar a psicologia, o atendimento, né? Mas também divulgar informações importantes para essas pessoas, né? E aí eu comecei, né, a postar mais da minha rotina, dos atendimentos, do que faz um psicólogo, para quem que é o atendimento, né? E eu acho que foi muito interessante esse movimento, né? Foi interessante para mim, né? Abrir as portas, de alguma forma, né, nas redes sociais para a questão da psicologia, do atendimento psicológico, porque eu acredito assim, ó, eu digo sempre para as meninas que trabalham comigo, eu acho, Marcos, que a gente, enquanto profissional, né, a gente que teve a oportunidade de fazer uma faculdade, de se formar, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa oportunidade na vida. Verdade. Eu acho que a gente tem um dever social. Isso. Certo? Eu acho que o nosso dever social é de chegar à maior parte das pessoas que precisam disso. Né? Poxa, eu tive um privilégio tão grande e agora eu preciso minimamente retribuir para a sociedade. Né? Então, eu trabalhei no serviço público durante 8 anos. Né? Trabalhei aqui em Russas, Jaguaruana, Palhano, Aracati, fiz trabalho em Quixeré, enfim. E eu vi realidades muito difíceis, né? E pessoas que precisavam desse atendimento e não tinham o acesso, né? E eu disse, poxa, então com a internet muitas pessoas têm esse acesso, né? Ótimo. Então é lá que eu vou estar. Isso. Né? Então, produzindo esses conteúdos, falando mais da psicologia, falando mais de sintomas, falando mais de que as coisas têm jeito, de que as pessoas podem viverem melhor, podem construir em relações melhores, podem se conhecer, né? Podem levar uma vida diferente daquela que elas estavam levando, eu acho que isso me motivou a estar mais nas redes sociais, né? E junto com isso, com o conteúdo de psicologia, com o meu conteúdo também, né? Porque eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente também é ser humano, né? Eu sou psicóloga, mas eu não sou só psicóloga, né? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu tenho também as minhas questões, né? Eu faço análise desde a faculdade. Olha só, né? Desde a legal. faculdade eu tenho meu psicólogo, né? E aí olha aí, pessoal, que interessante. Eu vou ter que dar uma cortada aqui, rápido, não querendo interromper e já interrompendo de novo. Veja, gente, psicólogo também é normal, né? Aí tu imagina que ela tem um psicólogo dela. Óbvio que ela absorve um universo de informação de outras pessoas e é natural que ela também cuide da mente. E, gente, a saúde mental,
A minha esposa sabe disso, eu falo assim, olha, a única coisa que eu posso ostentar na minha vida, com gosto, é a saúde mental. Porque não é fácil para ninguém quando a gente se encontra em determinadas situações, como a depressão, tema que a gente vai continuar abordando aqui. E aí você tem a sua forma, a sua maneira também de extrair, não é, de passar aquilo para um outro profissional e você manter o seu equilíbrio mental. Isso é muito importante. É muito importante, porque você imagina, se eu não tiver as minhas questões, que todos nós temos, Sim. né, as nossas questões desde a infância, né, que a gente carrega, então são anos de história, Isso. né, e se a gente não tiver as nossas questões minimamente resolvidas, Sim. eu digo minimamente porque nunca vai estar totalmente, 100%, né, mas a gente precisa ter para poder lidar com tudo isso, né, para poder lidar com o outro que chega, né. E então eu comecei, né, a partir disso também a postar um pouco mais de mim, né, das meus outros papéis sociais na internet. Legal. E eu acho que isso aproximou muito, né? Aproximou muito do público, porque ainda se tem muito essa imagem, né, do psicólogo. E eu vejo também que muitos profissionais, né, colegas, trazem isso principalmente de uma faculdade muito enrijecida, né? Que o psicólogo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Psicólogo é gente, como a gente. Normalizar, né? Vamos normalizar. A gente é psicólogo ali, né, no setting, no consultório, né? Ali sim, mas fora disso, a gente é um cidadão, né, normal, enfim. E aí eu trouxe isso também, né, para as redes sociais, abrindo, né, minha casa, falando um pouco mais também dos meus medos, né, das minhas ansiedades, né, falando das minhas dificuldades, dos meus dilemas de vida. Que legal. Então eu acho que isso aproxima um pouco a gente, dizer, poxa, né, a Nicole também é uma pessoa normal, né, igual a mim. Sim, perfeito. Né, e aí dentro do consultório ela trabalha as questões, né, teóricas. Aí você é a profissional, você tá ali para cuidar de uma pessoa que veio buscar de você algo para poder dar suporte para ela. Gente, e aí eu só vou acrescentar essa tua fala, porque é muito importante quando a gente fala de rede social, é que na maioria das vezes o que a gente vê aqui é um mundo fantasioso, tá, gente? Vocês têm que ficar muito alerta, atenção, galerinha aí que vive com o celular na mão, tá? Eu vou dizer 80% só para quebrar o galho aqui do que a gente vê numa rede social é algo muito fantasioso. Então você encontrar pessoas hoje que levam uma vida de forma real, assim como a Nicole, é algo fora da curva ou fora da caixa. Então é uma pessoa que pensa. E ela tá ali dividindo o seu tempo, dividindo o tempo de família, o tempo profissional e normalizando e quebrando um tabu. E eu acho que, como a gente fala, né, trazer isso de forma leve para que as pessoas possam ter acesso e algo saudável, para que as pessoas possam entender que todo mundo pode passar por um problema uma vez ou outra na sua vida, algum conflito, alguma situação e que pode ser resolvido e que as pessoas têm a sua rotina, as pessoas têm o seu acordar, deitar, levantar, enfim. E ela consegue fazer isso. Então eu conheço hoje, eu trabalho no universo digital, então eu conheço hoje, eu posso contar nos dedos os poucos profissionais que conseguem habilidosamente, né? Porque existe aí uma invasão de privacidade que você tem que entender, o cara tem que, não, poxa, até aqui é onde você pode participar daquilo que eu deixo que você participe, né? Sim, e a gente vê que hoje o universo, ele tá meio que muito poluído de muita coisa e pessoas com situações, a essência do ser humano hoje, ela tá muito meio que complicada porque nós temos extremos hoje na sociedade muito difíceis de lidar. Tanto é que tem os hunters, tem as pessoas que condenam, hoje a internet abriu um precedente que é todo mundo agora tem um dedinho indicador, que é o que julga, é o que critica. Agora, nossa, virou um tribunal céu aberto, né? E conseguir lidar com isso de forma tão sutil, tão leve, eu acho que é algo assim muito importante para que vocês possam se espelhar na forma como ela lidar com as coisas do cotidiano. Nicole, eu acho que você, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão da depressão, quando você traz essa questão para as tuas redes sociais e leva uma vida
normal, né? Sem muito, o que eu gosto de falar, sem muito rififique, né? Aham, Né? É o dia a dia, é o sim, meu café, é como eu acordo, se eu tô de bom humor, se sim. eu tô de bom humor, ou na minha cozinha, ou tô no meu carro, enfim. Mas eu acredito que existe muitas pessoas por não conseguirem lidar com o fator vida, né? Como é que você pode, porque assim, como é que você pode passar numa fala agora, para as pessoas que estão nos ouvindo, sobre a depressão e eu acredito que existe alguns gatilhos mentais que isso passe a surgir em determinados períodos ou épocas de vida. Uhum. Como é que a Nicole poderia falar um pouco sobre isso? Vamos lá. É, é muito interessante, né, que quando a gente fala sobre essas questões, né, depressão, ansiedade, a gente fala de transtornos, né, sei lá, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, né, mas antes disso, antes de chegar num diagnóstico, né, num transtorno, Uhum, numa psicopatologia, a gente tem alguns estágios antes. A gente volta, né, um estágio antes, né, dos transtornos, das patologias, e a gente precisa entender que tem alguns sentimentos, emoções que são normais do ser humano, sim. né? E aí a gente fala de tristeza, a gente fala de angústia, a gente fala de um sentimento de vazio, a gente fala da ansiedade, né, dos medos, Uhum, a gente fala de tudo isso e a gente fala que isso é normal. Todos nós sentimos isso em algum nível, sim. né? Alguma vez na vida. Quem é que nunca sentiu medo de alguma coisa? Verdade, Né? verdade. Quem é que nunca sentiu angustiado, com dúvida, né? Triste? Então a gente precisa entender que tudo isso faz parte da nossa natureza humana, Uhum, tá? Quando a gente encontra pessoas que estão passando, né, por algum momento em que traz esses sentimentos à tona, a gente percebe que tem pessoas que não conseguem lidar com isso, que querem uma fórmula mágica sim, imediata para verdade. não sentirem isso, né? Aham. Então assim, como assim? Eu perdi meu avô e eu tô triste já tem 2 dias, né? Veja, veja. Então, assim, as pessoas chegam querendo que aquilo passe logo, Aham. para que eu me sinta bem, feliz, radiante, empolgado, motivado para poder enfrentar a vida. E as coisas não são Não assim. funciona dessa Você forma. precisa sentir, né? Dizem que a pessoa não tá mais nem vivendo o luto, Não vive mais nada, né, né? Marcos? Nem o luto, nem as tristezas, nem processar uma decepção, Aham. né? Não existe isso, né? Tá tudo tão rápido que as pessoas nem sentir, não querem mais sentir. E aí também, nesse meio do caminho, fica difícil de sentir prazer. Sim, Né? Porque acredito. nada é tão bom, nada é tão Nada prazeroso, satisfaz. nada satisfaz. Ou se acontece, é fugaz. É aquela coisa, deu um momento, aconteceu, depois já quer outra coisa. Outra coisa. Exatamente isso, né? É um corpo que precisa dessa sensação a todo momento que nada tá legal, nada satisfaz, Sim, não se consegue mais viver essas emoções naturais, sim, né? A verdade. tristeza, o luto, Alegria, né? A os alegria, o sentimentos prazer. bons ou ruins não tem Não mais. se vive mais, Não sei. tudo passa muito ligeiro, né? Uhum, Então, quando eu trabalho sobre isso, né, no consultório, né, enfim, eu trabalho muito, é até contraditório uhum, falar isso, mas eu digo assim para as pessoas, a gente precisa se humanizar, uhum. né? Humanizar a gente no sentido de que parece que a gente não é mais seres humanos, né? É Sim, máquina que a gente precisa passar por tudo e não sentir mais nada, né? verdade, E isso é muito triste. É verdade. muito triste quando a gente quer uma solução mágica para tudo, né? É muito triste quando a gente não consegue mais sentir as coisas de uma forma genuína, né? E muitas vezes a gente é bombardeado por essas informações, Sim, né? Pelas pessoas que estão próximas, né? Ah, tem que ficar boa logo, sai disso, não pensa mais nisso, não sei o verdade. quê, né? A gente vê a rede social ali, uma coisa tão que motiva, vai pra cima, não sei o quê, né? E aí às vezes a gente não consegue fazer isso. É. Mas não é porque a gente tá doente, né? Não É. chegou nesse nível de Aham, transtorno ainda, é porque a perfeito. gente tá sentindo enquanto ser É. humano, né?
E aí eu trabalho muito essa questão da humanidade, da gente se humanizar, de poder ter um tempo para poder sentir as coisas, Uhum, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? E aí é esse trabalho que a gente faz na psicologia, que eu faço no uhum. consultório, é para a gente começar a ir se percebendo isso. Sim, Né? O sim. que me deixa triste, o que me deixa mais para baixo, o que me angustia, de onde que vem isso, né? Quais são as origens disso, o que eu posso fazer com isso, né? Quais são as estratégias que no meu caminho eu posso encontrar para poder lidar com isso, não é para acabar, né? Uhum. Que isso nunca vai ter fim, Sim. mas que talvez eu consiga Administrar. administrar, gerenciar isso para que isso não cause tanto sofrimento, Eu vou, né? eu vou aproveitar esse tanto sofrimento e fazer uma pergunta bem rápida. Você acha que no universo que a gente está vivendo hoje, é porque tem muita gente se consultando agora no Dr. Google, né? Sim, sim, Botou o dedinho sim. aqui, tem profissional dando dica para tudo. E são dicas realmente milagrosas. Se funciona ou não, você só vai saber depois. Se vai ter lucro ou não, ou prejuízo também depois. Mas vamos lá. Me diz aí uma coisa mais ou menos assim. Tu acha que tem muita gente baseado nessas teorias, baseado nessas coisinhas mágicas, no pozinho mágico, as pessoas estão se fingindo de forte e estão roendo por dentro. Ruindo, melhor dizendo. Com certeza, com certeza. Tem muita gente que coloca, né, uma máscara social, uma armadura, e Uhum. aí vai pra luta, né? E quando eu digo armadura, você imagina assim, uma armadura é uma coisa que não sente nada. Não Sim, sente o que é ruim, mas sim, também não não sente sente o que é que é bom. bom, É né? verdade. E aí tem muita gente assim, né? E com esse discurso de que tem que ser forte, né? Não pode pedir Ah, não ajuda, não sinto pode, dor e tal, eu né? Não supero pode sentir rápido, nada. vira lá a página. É porque isso voltado às vezes as pessoas estão, desculpe aí a minha falha, mas às vezes as pessoas postam lá um relacionamento estável, acha que lá tá instagramando, né? A vida É. perfeita, tudo muito bacana, enfim. Uhum. Eu acho que todo mundo tem direito de postar o que quiser, maravilha. Mas o que nós estamos falando aqui são processos mentais e comportamentos que muitas das vezes as pessoas se enganam, criam uma máscara, criam uma personagem, vive num universo e quando se depara com a realidade, o choque da realidade, isso deve ser algo torturante, né? Não é É, verdade? com certeza. Com certeza. E aí você trouxe uma coisa muito interessante, né? Que me remeteu que na psicoterapia, né? Principalmente na abordagem que eu sigo, né? Que é de Uhum, orientação analítica, é, a gente não trabalha para que a pessoa se sinta bem, linda, maravilhosa, né, aham, plena. Não é esse, né, o nosso trabalho. aham, Não é isso. A gente trabalha no sentido da gente reconhecer que a gente nem é tudo isso mesmo, aham. né? Somos normais. A gente não é tudo É. isso, né? Eu não sou a melhor psicóloga do mundo, a melhor mãe do mundo, né? A melhor esposa do mundo. Eu não sou isso, né? Mas Uhum, ainda assim eu sou boa, né? Ainda assim eu sou boa perfeito, mãe, ainda assim eu sou boa perfeito. profissional, né. E então, é isso, assim, a gente trabalha para essa conscientização, de que a gente nem é tudo isso, mas ainda assim a gente é alguma coisa, Que né. maravilha. Tá vendo, pessoal, como é importante a gente abordar pessoas da natureza, o calibre, né, da Nicole? Porque é muito interessante, Nicole, a gente vive no universo hoje que as pessoas da porta da rua têm um comportamento, da porta para dentro tem um outro comportamento. E a gente vê nitidamente que existe uma massa. A gente viu aí durante um bom tempo como é que eu posso dizer aqui, a ditadura da beleza, né? Porque a mulher tinha que Uhum. ter um corpo perfeito, tem que ter uma altura padrão perfeita, tinha que ter um quadril, uma cintura perfeita, tinha que ser perfeita, uma mulher maravilha, né? E a Sim. gente sabe que nem todo mundo, tanto é que houve um tempo aí que o ramo da moda decidiu até mudar alguns padrões, porque as meninas eram magérrimas e bulimia, me corrija se eu estiver errado, por favor, Uhum. mas causavam danos assim psicológicos tremendos, as meninas deixavam de comer, enfim. E a coisa continuou caminhando num sentido em que as pessoas têm que seguir um padrão de beleza, um padrão estético, um padrão financeiro, de qualidade de vida, e aí vem esses treinamentos absurdos que você pode comprar um e-book
para você resolver a sua vida em suaves leituras, enfim, tempo lá que for preciso. E eu vejo que tem muita gente se decepcionando porque não consegue acompanhar esse ritmo, não consegue essa meta estipulada, porque tudo hoje você tem que ter uma meta para resolver a sua vida, né? Seja na alimentação, seja na roupa que você veste, seja no padrão social que você tenha. E eu acredito que existe uma fila hoje de pessoas que se consideram fracassadas por não alcançar isso. Eu acho que isso é torturante mentalmente para quem está vendo e convivendo com tantas informações e não tem como ter, assim, não gerenciar isso mentalmente, né? A sua cabecinha fica um pouco confusa. Na verdade, as pessoas se deparam com o mundo real, voltam para casa, pegam um ônibus, trabalham e ganham pouco, as dívidas são enormes e se alimentam mal. O mundo real, né? A gente está no mundo real. E a Nicole falou algo assim importantíssimo para mim. As pessoas não saboreiam mais a vida. É tudo realmente fugaz, né? As pessoas não têm prazer de ter uma refeição, mesmo que seja uma refeição simples, mas não se saboreia mais aquela refeição, já não se sentam mais à mesa como se sentava antigamente, não se curte mais um tempo dentro da própria casa. A gente viu aqui na pandemia muita gente se separou quando começou a conviver junto em confinamento, Sim. né? Que começou a entender que o outro estava ali e era conflitante e não se conseguia resolver, a decisão era se separar, enfim. Profissionalmente também, muitas pessoas tiveram choques aí. E a gente percebe que quando a Nicole fala assim, olha, a gente faz com que a pessoa entenda que o processo que ela está passando é normal. Você tem que lidar, me corrija, por favor. As pessoas têm que lidar com as suas falhas e que você é humano, né? Você pode cometer erro, falhar faz parte do processo, né? A gente sempre diz aqui no mundo do marketing, né, que errar é humano. O interessante é que você aprenda a cair e se levantar com habilidade e continuar tocando a sua vida, né? Mas nada que isso interfira em outras ações, em outros processos. E a Nicole, a gente conversando aqui, a gente entende hoje que muitas pessoas precisam ter acesso a esse nível de informação. E a Nicole tem um projeto, a gente vai falar desse projeto agora, que ele é propício, e a gente está aqui, as duas situações no nosso telão, que é a Nicole Bock, que é o logo da profissional, Equilibra, apareceu aqui agora, e nós temos aí no telão o workshop Desvendando a Ansiedade, Estratégias para Viver Melhor. Fala um pouco pra gente, ela vai dar um spoiler, tá, pessoal? Ela não vai contar tudo, mas ela vai falar pra gente nesse bloco, nesse momento, como é que tá esse teu projeto, o que você quer levar essa informação para as pessoas. Vamos lá. É um projeto que eu sempre tive muita vontade, né, de abranger mais pessoas, porque eu sei que muita gente ainda tem alguma resistência, né, em ir pro consultório, enfim, né. E aí, eu pensei que assim eu poderia atingir mais pessoas, levando algum tipo de informação, né, para elas. Informações embasadas, né, tecnicamente, cientificamente. E então surgiu a ideia do workshop, né, um workshop por quê, né? Além de ter um conteúdo técnico, né, eu vou ensinar algumas questões, assim. Vamos trabalhar o que é ansiedade, né? De onde que vem essa ansiedade? Por que tem muita gente ansiosa? O que acontece aqui dentro, né? Nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, que me gera essa ansiedade, né? Por que o meu corpo responde com sintomas físicos, né? Muita gente vai ao cardiologista, faz check-up, né? Enfim, que acha que tem algum problema cardíaco, né? E na verdade são sintomas de ansiedade. Né? Então nosso corpo ele fala também, sinais, né? Dá o alerta ali. Então a gente vai entender como é que tudo isso acontece no nosso corpo, né? Perfeito. Por que isso vem, esses sintomas, de onde que vem. Existe um padrão de comportamento, né, de pessoas ansiosas, né? Então a gente percebe isso. A gente percebe isso e aí a gente vai trabalhar isso, talvez para algumas pessoas irem se percebendo também assim, né? E a partir disso, Marcos, eu quero trabalhar com essas pessoas. O que eu posso fazer com isso agora? Né? Então, assim,
obviamente, né, não vai ser um atendimento individual, né, no consultório, Lógico, a gente lógico. não vai aprofundar muitas questões, porque isso cada um tem a sua vivência, tem a sua história, né, e aí Perfeito. somente no É, atendimento existe aquela. individual. É, Né? Mas lá a gente vai conseguir, né, dar uma noção para aquela pessoa do que pode estar acontecendo com ela, e ela pode, inclusive, começar a acessar algumas coisas, sim, sim. né? E aí, e também com isso, né, eu vou ensinar o que eu posso fazer com isso, né? Se eu tiver uma crise de ansiedade, o que eu posso fazer? Sim. Né? Se eu tiver, sei lá, no meio da rua ou na minha casa ou sozinho e eu tiver uma crise de ansiedade, o que eu posso fazer, né? Se eu estiver não conseguindo continuar minha rotina de uma forma normal, o que eu posso fazer, Uhum. né? Então a gente também vai ter algumas atividades práticas lá na hora para todos fazerem, Uhum. que vão nortear isso e podem dar um embasamento, né, para aquela pessoa, para ela ter ferramentas para lidar um pouco melhor com Perfeito, isso. perfeito, perfeito. Né? O que eu posso fazer então com isso? Quando eu sinto ansiedade, quando eu tenho sintomas, né? E aí a gente vai criando, né? Eu acho que desvendando a ansiedade, né? Perfeito. E eu acho que talvez esse nome ele traz muito isso, que cada um vai conseguir ter esse acesso em si e, claro, se quiser aprofundar, né, pode Claro, ir claro. para a questão individual e aí sim, né, se Uhum. fazer esse trabalho mais aprofundado, mas a princípio é uma grande oportunidade para as pessoas começarem a olhar para isso. Sim. E sabe o que eu acho mais interessante? Que vai ter outras pessoas lá, né? Todos, né, que já passaram por algum momento aquilo. Legal. E Né? fica E a coisa, um coletivo. Isso. Eu não penso assim, poxa, sou só eu, né, que Aham. sofro, sou só eu que sinto isso, né? Porque eu, né? Aham. Não, vai ter outras pessoas lá, e essa possibilidade de partilhar, né? De Perfeito, compartilhar perfeito. as vivências, as experiências, também traz esse Como cada sentimento um lidar com seus de problemas. pertencimento, como que o outro Acolhimento. lida, acolhimento, não vai, né? Não é um espaço de julgamento, né? Sim, sim. Então eu acho que isso também fomenta, né, um pouco a questão de que é possível, né? Sim, É sim. possível. Muito, olha, gente, muitíssimo interessante. A gente vai deixar todas as informações, tá? No rodapé aqui do nosso podcast aqui abaixo. Você vai poder acessar a página da Equilibra, vai poder acessar as redes sociais da doutora Nicole, vai poder acessar, melhor dizendo, perdão, o link, porque o podcast vai ao ar em breve. Nós vamos deixar o link da compra lá do ingresso para você poder participar desse momento, porque eu acredito que profissionais da sua área, da sua natureza, à medida em que vocês vão levando informação com essa qualidade, porque o que nós precisamos hoje é de pessoas sérias desenvolvendo projetos sérios, não é? E eu acho que o intuito de você poder compartilhar o teu conhecimento e dar a possibilidade para o outro se perceber, porque hoje a sociedade ela está vivendo extremos absurdos. Isso está causando um choque que todo mundo acredita que você só acompanhar em celular, se você vê o noticiário, você vê coisas assim completamente fora do normal. E quando você tem a possibilidade de estar em um local com uma profissional extremamente gabaritada, cercada de outras pessoas que podem dividir com você algo como a experiência dela para exemplificar e compartilhar algumas coisas, já é de grande valia, né? E aí eu acredito que as pessoas já estejam bem adiantadas na aquisição lá do evento, mas esse evento vai acontecer, esse é o primeiro, correto? É o primeiro, isso. É o primeiro, que horas que vai acontecer? Às 18 horas, O gente dia. tem início do dia 28 desse mês, 28 de setembro. Pronto, olha, aqui nós estamos em setembro para pontuar, viu, pessoal? Isso, fiquem alertas, porque tá aí bem pertinho e eu acredito que quem quiser reservar vai ter a possibilidade de estar aqui, a gente vai dar os acessos aí a vocês. Aí, Nicole, são quantas horas de evento? E assim,
vamos passar aí alguma coisa, algo a mais, não todo, né? Mas o que as pessoas vão encontrar lá para Certo. a gente pontuar esse momento? Ótimo. Eu quero fazer um evento bem massa, né? Ah, que Assim, legal. muito Imagina, né? bacana, né? Muito bacana. Vai ser um evento muito massa, né? Eu quero fazer um ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas, sim. né? E para isso, né? Eu preparei pulseirinhas personalizadas Ai, que do legal. evento, né? Para se sentirem pertencentes àquele ambiente, né? A gente vai ter coffee break, né? Também no final, assim, para a gente socializar, conversar um pouco mais, né? A gente vai ter também, eu vou distribuir as pastas, né, para as pessoas com o material que a gente vai fazer lá, né, e material para levarem para casa também. Que legal. Né? Vai ter a cobertura, né, da Sim, MD claro, Produções, vamos estar lá né? cobrindo, viu, pessoal? Vai acompanhando aí que vai ter muita coisa boa. Cobrindo, né, lá o evento, vai ter distribuição de brinde, né? Que massa. A gente vai sortear também alguns presentes. Eu vi que você fez lá uma enquete. Isso. Tu já viu o resultado da enquete? O que foi que deu? Não vi da última ainda. vez que eu dei uma olhada lá, porque eu acompanho, obviamente, né? Tava 50-50, né? Qual era os prêmios que você botou lá? Uma massagem relaxante e um jantar. Pronto, a briga ficou entre esses dois. Tá lá, depois a gente vai ver esse resultado. Vai ter esses sorteios e também vai ter brinde, né? Todo mundo vai levar brindes pra casa. Legal. Então, assim, eu espero muito, assim, né? As pessoas lá para prestigiar isso, nessa oportunidade única, né? E num valor acessível, né, Marcos? Eu falo valor acessível que, por exemplo, esse valor, né, do evento, que tá R$140, geralmente o valor de uma sessão de terapia. Olha só. Né? Aqui na cidade. Então, numa sessão de terapia, você paga esse valor. E no evento, você vai pagar esse valor, R$140. E você vai ter 2h30, né? Para ter acesso a esse mundo de informações. Exatamente. Sem falar que R$140 também é um jantar fora, né? Sim. Que você vai num final de semana, enfim, que você gasta, né, numa roupa, né? Então, assim, eu acho que vale a pena o investimento. Claro. Né? Vale a pena a gente investir na nossa saúde mental, nos nossos cuidados. Sim. Eu costumo dizer que tem coisas na vida que só a gente pode fazer pela gente. Verdade. Ainda que o outro queira, ainda que o outro nos ajude, mas tem coisas que é só a gente pela gente mesmo. A decisão é da pessoa. Então, eu espero, né, que vocês decidam estar lá comigo, eu vou estar esperando vocês lá. É uma oportunidade muito bacana e vai ser muito interessante, Marcos, assim, de verdade. Perfeito. Cara, eu acho que a gente vive nesse universo. E a gente vive num coletivo. Ninguém nasceu para viver, né? É um coletivo. E aí nós encontramos uma pessoa como a Nicole, né? E com toda essa bagagem, e você ter a oportunidade, porque é um preço que eu posso dizer, comparado a outras coisas, é irrisório, né? É uma coisa que você pode sim estar lá participando, porque eu acho que você vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Eu costumo dizer, tem uma frase que não é minha, eu vou aqui parafrasear, eu vou atrás do autor para deixar aí, mas enfim, quando a gente sabe que quando isso eu carrego há muito tempo comigo essa frase, eu tenho que decorar aqui o autor. Já, pessoal, a gente vai para as considerações finais, mas antes eu vou aqui fechar alguns pontos. E é assim, a Nicole vem com a bagagem dela, eu venho com a minha, nós nos encontramos num determinado ponto da vida. Quando eu passo pela Nicole, eu já não sou mais a mesma pessoa. Porque no momento em que nós nos encontramos e dividimos conhecimento, eu absorvi um pouco da bagagem dela, ela absorveu um pouco da minha, e nós nos tornamos seres humanos mais aprimorados. Porque eu acho que coisa boa é para aprimoramento. Você leva como uma lição de vida. Então, eu acredito que vocês, né, estão aí com uma oportunidade maravilhosa. Outra coisa que eu quero só pontuar aqui. Eu acho que são vagas seletas, não é um evento aberto para muita gente, tá? É um número reduzido de pessoas, até mesmo para dar qualidade de atenção às pessoas que elas precisam, né? Nicole, então assim, com essa oportunidade que você ainda pensa em criar um segundo momento desse evento, porque eu acho
que as pessoas vão sair de lá transformadas de alguma forma. Você vai já acredito que tocar o coração das pessoas já é um objetivo muito massa, né? Mas eu acho que você vai conseguir quebrar paradigmas, né? Vai ser um divisor de águas para muitas pessoas, não é isso? Eu espero que sim, né? E eu gosto muito dessa tua colocação, né? Porque a gente se transforma, né? Nos nossos encontros, a gente se transforma. E não só no encontro com o outro, Sim. né? No encontro com a gente mesmo, Sim, né? sim. Então tem uma possibilidade de transformação, da gente conseguir se ver de uma forma diferente, se colocar no mundo de uma forma diferente, né? E isso é o objetivo, né? O objetivo do workshop, né? De possibilitar essas transformações de alguma maneira. Ótimo. Né? E eu tenho certeza que quem for lá vai sim se sentir tocado e sair transformado de alguma forma. E é assim, pessoal, mais uma vez, não deixem passar essa oportunidade, porque talvez agora só num segundo próximo encontro com a doutora Nicole você vai ter uma oportunidade ímpar, imperdível. E é isso, a gente vai deixando aqui para ela um momento das considerações finais, o seu chamamento também para reafirmar esse evento. E eu vou, depois, logo após a doutora, a gente vai fazer o nosso fechamento do podcast. Eu não tenho nem como agradecer a sua vinda e muito honrado por isso, mas eu vou deixar para minhas considerações agora com ela. Bem, eu quero agradecer, né, imensamente pelo convite. É uma oportunidade muito bacana, né, como eu disse no início, de falar um pouquinho sobre mim, né, dos meus projetos, da minha vida. Perfeito. E isso é muito, muito bacana, né? Então, assim, só agradecer mesmo, Marcos, pela oportunidade e dizer que a psicologia é minha paixão, né? Que legal. Eu não assim, eu acho que eu não sei fazer outra coisa na vida, né, senão isso. E ela me pega de um jeito que eu nem sei mais aonde eu me encontraria se não fosse fazendo isso que eu faço. Né? Eu gosto muito dos movimentos, ficar dentro do consultório ou somente dentro do consultório não é uma opção, né? Então eu gosto de estar saindo, né? Rede social, aqui com você, nos eventos, Perfeito. Né? Palestras agora no Setembro Amarelo, né? Tem Que alguns legal, eventos que aí legal. que eu vou fazer. Então eu acho que esse movimento ele traz, né? Movimento. Eu acho que a vida é movimento. Sim, né? sim. Se a gente não está em movimento, a gente não vive. Isso, né? isso. Então muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e deixo aqui o convite, né, para as pessoas participarem do workshop, me visitarem lá nas redes sociais, me chamarem, pra gente trocar uma ideia, né? Eu gosto muito, né, Ótimo, de pessoas. ótimo. Então me chamem lá, a gente troca ideia, conversa, né? Enfim, sou bem acessível, né, quanto a isso e vou esperar vocês. Que legal, gente. A gente vai ficando aqui, né? Eu vou fazer minhas considerações finais. Mais uma vez, dizer que a gente é muito grato pela sua presença, a gente está muito feliz, porque a gente costuma dizer que aqui na agência e no nosso podcast 360MD, nós temos aquisições importantíssimas, né? Você é uma aquisição muito importante para a gente, porque a gente consegue desenvolver um trabalho fluido, é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de percepção, de ação, se envolve, tem um propósito, é apaixonada pelo que faz, por isso que ela está aqui conosco, dividindo um pouco do seu tempo, contribuindo com a nossa audiência. E eu vou só reforçar o convite e dizer que vocês cheguem aqui abaixo desse vídeo, deixem os comentários, se vocês quiserem deixar suas dúvidas, fazer alguma pergunta, participa aqui com a gente. Acesse o link de aquisição lá para o ingresso, para participar do evento, as redes sociais dela. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para a nossa audiência, um beijo grande e até o próximo episódio do podcast 360MD. Um abraço, tchau, tchau.